Tem um ponto ali também de tensão, né, João, que era a questão entre Lutero e Tomás de Aquino, que era a questão dos sacramentos, né? Tem um ponto de tensão entre Lutero e Tomás, que era a questão dos sacramentos. E também a justificação pela fé, né? Uhum. É muito interessante a gente perceber que Lutero não descartava toda a teologia de Tomás. Lutero descartava aquilo que ele achava que não era aproveitável dentro da visão bíblica que ele tinha, né? E, curiosamente, o que eu percebo é que também há muita coisa que a reforma protestante acabou fazendo uso da filosofia, vamos colocar assim, de Tomás, do legado de Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino não produziu só filosofia, produziu também teologia, né? E dentro dessa perspectiva, eu achava que seria legal você falar um pouquinho sobre a teologia que Tomás propõe, né? Uhum. Um pouquinho sobre a teologia de Tomás. Você tem o conhecimento revelado, o conhecimento natural. Sim, Você sim. pode falar um pouquinho sobre isso Sim, sim. também? E outra coisa interessante eu, que é importante comentar antes da gente entrar nisso é a própria é, interpretação de Aristóteles. Uhum. Aristóteles vai ser conhecido pelos modernos com muita influência de Tomás de Aquino. Os conceitos latinos que foram ali cunhados por Tomás de Aquino. Hoje em dia, os especialistas em Aristóteles ainda utilizam os comentários de Tomás de Aquino. Mesmo depois de todos esses anos, os comentários de Tomás de Aquino ainda são bastante utilizados. E os tradutores de Aristóteles, muitos deles, precisam desse conhecimento do latim de Tomás de Aquino para conseguir traduzir Aristóteles, porque não dá para descartar essa tradição, esse veículo transmissor que foi a escolástica, o latim. Uhum. Tem até um adágio famoso medieval, não sei se é medieval ou se é moderno, que dizia sine Tomás, Aristóteles mutus esset. Sem Tomás, Aristóteles estaria mudo. É claro que é um exagero, mas acho que expressa um pouco. E sobre a teologia, então, conhecimento natural e conhecimento sobrenatural, acho que é um bom ponto da gente começar. Muito se fala sobre fé e razão, né? Tomás de Aquino reunificou fé e razão. Eu prefiro trabalhar em conhecimento natural e conhecimento revelado, né? Para Tomás de Aquino, tem duas maneiras de Deus se revelar. Duas maneiras. Deus ele se revela na natureza, na criação. A criação é uma manifestação da sabedoria divina. A própria natureza humana é imagem e semelhança de Deus. Pela razão e pela vontade, nós participamos da razão divina. Nós participamos na razão divina e participamos na providência. Então, essa é a primeira maneira de conhecer a Deus. A natureza já é a primeira graça, vamos dizer assim. Né? A criação já é a primeira graça. Tem até um livro famoso, eu não vou lembrar agora do autor, eu estava lendo, chama First Grace, Primeira Graça, né? Falando justamente da lei natural, dessa revelação feita pela natureza. E tem a segunda maneira de se revelar, que essa é a mais conhecida, que é a revelação propriamente dita, né? Tá lá resumida nas leis de Moisés e depois nos conselhos evangélicos, no Sermão da Montanha, segundo Tomás de Aquino. O Novo Testamento está resumido lá no Sermão da Montanha, o Velho, a lei antiga, está lá em Moisés. E o que ele vai fazer? Ele vai harmonizar, né?
essa revelação propriamente dita que a gente normalmente conhece, ela vai aperfeiçoar a natureza. Então, Tomás de Aquino ele não descarta a razão natural, inclusive ele utiliza bastante, mas tem uma hierarquia. Deixa eu anotei aqui algumas coisinhas. Existe uma hierarquia, olha lá, a graça aperfeiçoa a natureza, e ele no seu tratamento teológico, ele se apoia na autoridade da razão natural, tanto dele quanto dos filósofos. Mas ele fala que que essa autoridade na razão natural são argumentos estranhos e com valor de probabilidade para a teologia. Ele vai utilizar também, na sua teologia, dos doutores e santos. Ele diz que são argumentos mais próprios, ou seja, não são estranhos como o conhecimento dos filósofos, mas são também prováveis. E aquela que possui mais autoridade é a Escritura. Então, na teologia tomista, a Escritura é aquela fonte de argumentos que possui mais autoridade. Ele vai dizer que são os argumentos mais apropriados e de maior autoridade. É como se fosse uma escala, né? Em que ele vai se utilizar bastante do conhecimento natural, vai se utilizar bastante do conhecimento dos padres da igreja, dos outros teólogos, e também das Sagradas Escrituras. É como se fosse peneiras, né, João? E pensando sempre... Como se fossem peneiras cada vez mais finas, que ele ia passando dentro da construção das suas ideias. Seria isso? Eu acredito que sim, tem também uma frase famosa que diz que Tomás de Aquino batizou Aristóteles, né? Então, se a gente pensar nessa questão da peneira, né? Ele purificou Aristóteles, corrigiu, muitos falam que ele corrigiu Aristóteles. Então, é uma coisa só. A verdade é uma só, né? Então, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, na época o conhecimento filosófico compreendia todo o conhecimento humano. Falar de conhecimento humano, de conhecimento científico e de filosofia era a mesma coisa. Então, o conhecimento filosófico, o verdadeiro conhecimento filosófico, ele não pode se contrapor à revelação. Então, havia uma explícita continuidade ali. Eu diria isso. E também porque... bom, e aí já é algo... Uma opinião minha, né? Os dados revelados, eles são absorvidos em algum tipo de concepção de mundo, né? De filosofia. Então, conhecimento natural, querendo ou não, ele serve meio de receptáculo para esses dados, né? Enfim. Seria uma espécie de cosmovisão, né? Então, eles vão estudar bastante gramática, retórica, filosofia, as artes liberais, né? Lógica, matemática. A matemática era o quê? Era geometria e aritmética. Geometria aplicada era astronomia. Aritmética aplicada era música. Então, essas eram as artes liberais, o trivium e o quadrivium. Estudavam isso, estudavam a lógica, a gramática, a retórica. Então, como propedêutico, né? Muito bom. João, a gente tem mais uma pergunta, mas antes de passar para ela, eu queria que tu nos colocasse um bocadinho aqui das características do método escolástico que Tomás de Aquino, na verdade, não foi propriamente ou exclusivamente Tomás de Aquino, né? O escolasticismo, o método escolástico tem aqui uma contribuição de muitos autores, muitos personagens, até mesmo alguns que antecedem Aquino, mas ele parece ter sido alguém com mais proeminência, né? E ficou, de alguma maneira, o escolasticismo ficou marcado por ele ou a partir dele.